Um amigo meu me fez uma pergunta bem interessante nesses últimos dias e eu acho que talvez essa seja uma pergunta que é muito recorrente e que diversas pessoas têm, inclusive eu tive em diversos momentos da minha vida. E a pergunta é: quando eu devo trocar de placa de vídeo? A gente sabe que a nossa economia não está muito boa, não. Não só a nossa enquanto Brasil, país, mas no mundo todo a gente passa por diversas crises financeiras em diversos setores esses que vão fazer com que todas as nossas compras, todas elas tenham um impacto negativo, um aumento de preço. Mesmo que não seja diretamente a Apple, por exemplo, o seu celular vai se tornar mais caro não porque a Apple está com um problema financeiro ou coisa do tipo, mas porque talvez um mercado que vende para ela coisas específicas para a montagem do iPhone, por exemplo, vai estar passando por algumas dificuldades, vai aumentar o preço e, consequentemente, ela também vai aumentar o preço do iPhone para compensar o preço que ela pagou mais caro na compra desses componentes, na montagem em si. Dado esse contexto, outra coisa que é muito importante, que somente você sabe, é saber definir quais são os requisitos para você. O primeiro passo, na minha opinião, é entender qual monitor você tem. Eu estruturei esse vídeo em algumas perguntas que eu chamo de passos e, seguindo todos esses passos, você vai conseguir, no fim do vídeo, saber a resposta se você realmente precisa fazer um upgrade ou às vezes até mais ou menos para onde você deve ou não fazer um upgrade. Então, a gente tem que entender que cada perfil de pessoa é diferente um do outro, então eu vou tentar meio que englobar em algumas situações para que eu consiga responder ou ajudar algumas pessoas a saberem a resposta se devem ou não fazer um upgrade e para onde eles devem fazer esse upgrade. O primeiro passo e a primeira pergunta que eu gosto sempre de frisar quando eu tenho esse tipo de conversa é: qual é o seu monitor? Porque a partir do seu monitor a gente consegue compreender qual é a necessidade de placa de vídeo que você tem. É claro que existem algumas exceções, como por exemplo, talvez você tenha agora um monitor Full HD 165 Hz, por exemplo, que é o meu caso, mas você está querendo fazer um upgrade de placa de vídeo porque lá na frente você, sei lá, está esperando chegar a Black November e conseguir comprar um monitor 4K ou, sei lá, ultra wide, quase 4K, né? Tem os monitores ultra wide que a multiplicação dos pixels chega quase ao monitor 4K. E seria também, em alguns casos, um ultra wide 2.5K, enfim. Se eu tenho um monitor Full HD e eu, sei lá, surgiu uma promoção única para mim, um amigo meu casou, vai ter filhos e tá vendendo a 50,90 a preço de banana. E aí eu ainda não tenho um monitor para comprar nesse momento, porque eu preciso pegar todo o dinheiro salvo que eu tenho para comprar essa 50,90 por esse preço que vai estar incrível. Então, dada essas circunstâncias, é interessante que essa pessoa sim faça o upgrade, porque oportunidade, gente, é oportunidade. Mas vale ressalvar que são casos específicos, né? Surgiu uma oportunidade, então deixo desde o primeiro ponto aqui que em algumas oportunidades a gente tem que fugir um pouco da regra, porque muitas vezes essa oportunidade não vai voltar. Então, se o seu amiguinho está casando, teve filhos e vai ter que vender as coisas com um preço bem em conta, porque está precisando de dinheiro para alguma coisa ali, então acho que talvez seja uma boa oportunidade para você comprar a placa de vídeo, independente se você precisa, porque nesse caso específico, uma 5090 para Full HD não é o ideal, mas se a pessoa pensa em aproveitar essa oportunidade para mais lá na frente ela comprar um monitor que faça sentido para um 4090, 5090, a 5090 foi exemplo desse vídeo, então vou falar aqui da 5090. Então, um monitor 4K, 200 Hz, ele não é barato, né? É um monitor que realmente consiga extrair tudo que a 5090 tem a oferecer ali em 4K, mas é interessante também a gente parar para analisar que isso aí são circunstâncias atípicas. Então vamos focar mesmo
nas situações do dia a dia, de que sempre oportunidades que aparecem como essa a gente tem que aproveitar, mas nem sempre acontece, não é verdade? Então, partindo no ponto que você, por exemplo, tem um monitor Full HD e você tem ali uma placa de vídeo, como por exemplo uma 4060, uma 9060, uma 5060, 4060 Ti, são placas de vídeo que para o Full HD vão te entregar 100% de tudo que você precisa. Eu tive uma 4060, por exemplo, que ela conseguia ter resultado muito bacana nos jogos que eu queria, mas, por exemplo, no PUBG, que é um jogo mal otimizado, e até o Cyberpunk, eu não consegui extrair os 165 Hz do meu monitor. É claro que, por exemplo, o Cyberpunk, ele não é um jogo que precisa jogar a 165. Eu acho que o foco do Cyberpunk é você ter uma fluidez bacana, mas conseguir ali ter a melhor qualidade possível de imagem, porque é um jogo muito bonito e o foco não é na questão de jogos de FPS, como por exemplo o Counter-Strike. Os reflexos são muito importantes, então a gente precisa estar com o máximo de FPS possível para diminuir o tempo de resposta, né, que é a latência, para que você não perca ou fique atrás dos seus oponentes e consiga ali ter melhores resultados. Então, como eu jogo PUBG e ao mesmo tempo, de vez em quando, eu jogo jogos como Cyberpunk, eu senti que o Cyberpunk ele chegava acima dos 60 com tudo no máximo, né? Porém, eu sentia que não ficava muito fluido, porque ali você está usando coisas relacionadas à inteligência artificial, em alguns casos, para tentar aumentar um pouco a fluidez, né? Sair de 60 para os 90, 100. O meu monitor é de 165, mas a placa de vídeo, a 4060, ela não conseguiria de jeito nenhum usufruir de todos os FPS que o meu monitor conseguiria mostrar para mim. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma oportunidade, comprei uma 4060 Ti, dando ali de entrada uma 4060, ficou mais ou menos a R$500 a troca, né? Eu precisei dar esse valor em reais para essa pessoa e peguei a 4060 Ti e simplesmente saí, por exemplo, dos 120, 130 FPS no PUBG e consegui chegar nos 165. Pelo menos no PUBG eu consegui. E aí no Cyberpunk, foi um jogo que eu joguei pouquíssimo, eu consegui ter resultados muito bons, chegando ali realmente na casa dos 100 FPS, organizando ali, mas o mais importante para mim ali a respeito do Cyberpunk foi não precisar tanto de tecnologias de upscaling e tudo mais, né, que inteligência artificial, porque muitas vezes você vai ter ali 100 FPS, mas não está fluido, a experiência é ruim. Então, eu comprei a placa de vídeo focando na minha experiência. E no PUBG, já conseguia rodar ali no máximo a 120 a 130 FPS e conseguia ali com a 4060 Ti ir para 165, ou seja, agora no jogo que realmente exige que eu tenha o maior número de FPS possível, que no caso limitante a 165, né, o máximo até 165, eu consegui ali fazer com que o meu jogo rodasse na casa dos 160, batendo ali no 165, e aí eu posso ali diminuir uma coisinha ou outra e trancar os FPS de fato, limitar a 165, para que eu não precise usar mais, porque eu não vou estar enxergando, né? Mas também poupar um pouco a placa de vídeo, se necessário for, né? Para a gente ter um pouco mais de longevidade, a placa de vídeo trabalhar mais fria, a placa de vídeo também conseguir durar mais, né? Então uma durabilidade maior, para quando eu for passar essa placa de vídeo para frente, eu tenho as menores chances de ter problema na venda dela e, consequentemente, perder dinheiro e ter dor de cabeça. Então é muito importante também a gente pensar isso, que a gente precisa cuidar bem, usar apenas o necessário. Essa coisa de overclock, com todo respeito, não é todo mundo que vai precisar, e se você fizer overclock, eu não tenho nada contra o overclock, mas eu não uso, não recomendo, diminui a vida útil da tua placa de vídeo, vai te dar dor de cabeça, você precisa, em diversas situações, adaptar ele ao jogo que você está jogando, e eu sinceramente não vejo muitas razões para a gente fazer, a não ser que seja por um ponto de curiosidade, porque você fazer todo um trabalho para conseguir, em alguns casos, 3, 4, 5 FPS, sinceramente,
não compensa muito. Agora, você fazer, talvez, ali diminuir o gasto energético da placa de vídeo, eu acho que é bem interessante, porque você diminui o gasto, mantém mais ou menos a performance que você já tinha antes, e o mais legal de tudo, você consegue ter um aparelho que vai rodar mais frio e, consequentemente, juntando tudo isso aí, vai ter mais durabilidade. Então, em vez de overclock, é mais interessante fazer um down voltage, que aí vai ser bem interessante para você. Eu estou falando interessante muitas vezes, me perdoe, porque às vezes faltam palavras, mas é isso. Eu acho que é bem interessante. Fique com a sua 4060, 5060, se você tem um monitor até 165 Hz. E aí, se você tem também um monitor 2.5K, aí eu já te recomendo, se você tiver, obviamente, uma 5060, 4060 Ti, pensar na hipótese de comprar uma 4070, 4070 Ti, ou até mesmo já ir de fato ali para uma 9060 Ti, que está num preço bem interessante, uma 9070 talvez, você pegar ali 2.5K, a 160 Hz nessa faixa aí, você vai precisar, né, de mais placa de vídeo, e é interessante você fazer um upgrade. E se você, obviamente, tá vendo que essa questão de monitor, ela consegue ir bem direto, é uma coisa bem interessante, mas também tem outras perguntas que eu irei fazer aqui, que vocês precisam me responder, porque nada do que eu falar até aqui vai ter sentido se os próximos pontos também não estiverem alinhados com esse primeiro. E se você, obviamente, tem um monitor 4K topzera, cara, aí você tem que pegar ali da série 70 Ti Super, claro que eu tô falando aqui de NVIDIA, mas se você for ali para AMD, você vai precisar ali da linha 70 XT, né? 9070 XT e tudo mais. E aí subindo ali, por exemplo, no caso da NVIDIA, a 5090, 4090, são placas de vídeo que vão te entregar performance ali pro 4K sem dores de cabeça, né? E também tem outras, da 70 a 90, digamos assim, você vai ter um leque de oportunidades, e aí é aquela coisa, cara. Tenta ver benchmarks e tudo mais, porque eu não posso te dar o FPS que você vai ter nas placas de vídeo, porque depende de diversos fatores. E principalmente do que você faz, os jogos que você joga e do sistema que você tem. Então é bem interessante isso. Agora, saindo um pouco dessa questão de monitor, que é muito importante, mas indo também para processadores. Os Ryzen 5, por exemplo, eu nem vou citar Intel aqui especificamente, porque eu acho que Intel, infelizmente, nos últimos anos não tem entregado processadores que façam sentido quando a gente compara ali com os da AMD, que muitas vezes vão estar num preço mais interessante, que vão estar entregando performance, especialmente ali os processadores que têm a tecnologia X3D, que vão entregar mais FPS em jogos, se obviamente seu foco é em jogos. Então você vai ter tecnologias que vão durar mais tempo, né? Você não vai precisar trocar tanto de placa-mãe, você mantém ali se é DDR4, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma memória RAM DDR4 e obviamente a placa-mãe é M4, meu processador é um 5700X3D, então eu tenho um Ryzen 7 que vai me entregar grandes coisas por muito tempo. É claro que, nesse caso, como a gente já tem um M5, eu acho que é muito interessante você pegar um Ryzen 5 já da M5 e depois, se necessário for, que na minha opinião, para jogos, muitas vezes você não vai precisar de um processador mais forte, mas no meu caso foi uma oportunidade que eu peguei e para mim, em vez de perder essa oportunidade de continuar no M4 pagando menos, mas tendo uma qualidade de performance muito bacana, que vai me permitir ficar muito mais tempo sem dor de cabeça. As minhas memórias RAM da Corsair, elas vão ter durabilidade, garantia. Quando eu for vender, vou fazer um upgrade, eu não vou perder tanto dinheiro assim. Então, para mim foi uma oportunidade muito interessante quando eu fiz, mas talvez para você que vai comprar realmente as coisas novas, né? Eu comprei com um amigo meu, né? Ele estava vendendo num preço muito bacana, sempre tenho amigos, tá? Então seria definitivamente melhor, se você está comprando algo novo, comprar um Ryzen, pelo menos um Ryzen 5, já no AM5, para você conseguir ali, você pode até pegar o Ryzen 5 da linha 7000, não precisa nem ser o da 9000,
a depender da diferença de preço, eu acho que é mais interessante você pegar da linha 9000, acho que não está tão distante assim o preço, e consequentemente, quando você fizer, né, esse upgrade, você vai conseguir perdurar. Eu preciso agora fazer um upgrade de processador, meu processador acho que não está dando conta. Aí você vai e pega um Ryzen 7, um Ryzen 9, a M5, que ainda vamos ter processadores a M5 sendo lançados, então não está cogitado a possibilidade de ficar defasado, né? Pelo menos não pelos próximos 3, 4 anos ali, a M5 vai ser definitivamente uma ótima opção. E até digo que se você buscar um custo-benefício usado, a M4 com certeza vai estar ali muito próximo, que foi o meu caso e eu não me arrependo, tem sido muito bacana, economizei um dinheiro e quando eu for fazer um upgrade, aí eu vou pro M5 e já compro provavelmente um processador mais interessante, porque eu não vou estar colocando meu dinheiro do zero, né? Já vou ter ali a venda dos outros itens que eu tinha anteriormente e aí vai ser muito bom para mim. Então já deixei claro aqui basicamente, sem ter precisado de fato falar, mas vou falar aqui qual é o seu processador. Se o seu processador é um Ryzen 5 a partir ali do AM4, aí já acho que é bem interessante. Você pode até manter ou fazer um upgrade para um Ryzen 7, se necessário for, mas eu acho que você pegando um Ryzen AM4, um Ryzen 5 AM4, você já consegue ter performance para rodar esses jogos que eu citei aqui nesse vídeo, utilizando as linhas 60, 60 Ti, 60 XT, tanto AMD e Nvidia, né, e tudo mais. E aí você vai conseguir ter resultados que vão estar extraindo de fato o melhor que a placa de vídeo que você vai estar usando tem a oferecer e também o monitor que você tem vai estar conseguindo exibir todos os FPS que você está conseguindo gerar. Outra coisa muito importante que muitas pessoas esquecem é qual é a sua fonte. Sua fonte é muito importante, eu já vi várias pessoas aproveitando promoções de placa de vídeo, até com um amiguinho ou com uma loja, mas no fim das contas bota no computador e a fonte não dá conta. Então você pode chegar agora no Google e sei lá, você quer comprar uma 4060, por exemplo, e você bota ali RTX 4060 Power Supply. E aí eles vão te dar, a própria NVIDIA, provavelmente o primeiro link vai ser ali na NVIDIA, você nem precisa nem abrir o link, o Google já vai te mostrar ali e você vai conseguir ver que a 4060 precisa de pelo menos 500 watts. Então é interessante você ter uma fonte de 500 watts. Se você não tem, não compre essa placa de vídeo. Faça o upgrade primeiro da sua fonte, porque não adianta você falar, eu preciso comprar essa placa de vídeo porque é a oportunidade, porque no fim das contas, do que vai adiantar você comprar e não conseguir ficar meses parado sem usufruir da placa de vídeo, porque não vai ter fonte. E a fonte, gente, sinceramente, no momento ela não estão num preço que deveriam estar, mas ela também, em comparação à placa de vídeo, processador e tudo mais, não é um valor muito alto. E é a coisa, talvez, uma das coisas mais importantes, porque sem ela, primeiro, não existe computador, e segundo, ela é a que vai limitar a performance ou permitir a performance dos itens que você tem. Se você for fazer um overclock, se você é desse time aí do overclock, você precisa de energia para estar ali conseguindo fazer o overclock nos itens que você está fazendo, seja de memória, seja de processador, seja de placa de vídeo. Você precisa dessa performance e você precisa também pensar o seguinte, pensar que o seu upgrade de fonte, ele vai durar muitos anos, não é uma coisa tão comum ficar trocando de fonte. Então compre a melhor fonte que você puder comprar para que você lá na frente, quando surgir uma oportunidade de placa de vídeo e tudo mais, você consiga ficar tranquilo. Não, eu tenho uma fonte aqui de 800 watts, vai dar conta de qualquer placa de vídeo, é claro que aí salvo algumas exceções, mas uma fonte de 800 watts, 1000 watts, ela vai dar conta aí praticamente de quase todos a placa de vídeo que a gente consegue comprar hoje no mercado. E vou fazer agora uma pergunta que ela não vai ser delimitante, mas é bom só deixar ela aqui com um alerta. Qual é a sua memória? Quantos GB de memória RAM você usa e qual a frequência? Porque, por exemplo, eu tenho um 3600 MHz DDR4 e eu consigo rodar tudo, mas eu tenho 32 GB de memória. E eu sei que alguns jogos, gente,
a memória da placa de vídeo, tirando agora a memória RAM, a memória da placa de vídeo já não está dando mais em 8 GB, até em Full HD em alguns casos. Mas eu acho que 8 GB para Full HD de memória de vídeo ainda é um negócio bem interessante. Já quando a gente vai falando de memória do computador, a memória RAM, 8 GB não dá conta, 16 GB para a maioria dos casos vai ser suficiente, mas se eu posso te dar um conselho, vai para 32. Porque 32 você vai ter fôlego. Porque, vamos lá, existem jogos que a gente joga e vão estar utilizando, eu tenho até vídeos no canal mostrando isso, o Rush, por exemplo, é um bom exemplo, que estava utilizando quase 16 GB de memória RAM e utilizando 8 GB de VRAM em Full HD. Então, se eu tivesse 16 GB de memória RAM, eu estaria num talo, eu estaria com travamento, com stutter, teria problemas. Então, não adiantaria naquele momento eu ter uma 5090, um processador mais top de todos, se a memória não condiz com os outros hardwares que eu tenho no computador. Então, é só uma observação. Eu acho que 16 GB, na maioria dos casos, vai ser suficiente, mas se você pode fazer um upgrade para 32, faça, porque vai ter mais durabilidade e vai te dar fôlego, cara. Você tá jogando ali, coloca o WhatsApp, alguma coisa, um outro programa de música, tá vendo um vídeo no YouTube, assistindo uma série. Em alguns casos, cara, se você tá ali, por exemplo, jogando Rush, quer colocar ali um podcast do lado esquerdo, um monitor, coisa do tipo, cara, 16 GB de RAM jogando Rush não vai dar. Muito dificilmente você vai conseguir fazer isso tendo fluidez de fato, porque o jogo já é mal otimizado, mas aí também vai depender do jogo. Então, tenha em mente que a memória RAM é muito importante. Eu queria aproveitar esse ponto que eu estou falando aí de memória RAM, e até citei VRAM, e pegar esse ponto de VRAM, esse gancho que eu falei sobre VRAM, e voltar lá para o início do vídeo que eu falo sobre monitores. Então, quando você tem um monitor que está acima do Full HD, muitos jogos em Full HD, 8 GB já não está dando conta. As placas de vídeo que estão saindo agora, de fato, já tem algumas opções aí de 12, 16 GB, mesmo placa de vídeo já ali da linha 60, né? Da Nvidia e AMD principalmente. Eles estão entregando um pouco mais de opções em relação a VRAM. Então, você precisa também analisar em relação ao monitor que a VRAM que ele vai utilizar para jogar aquele jogo em Full HD, 8 GB, pode não dar conta. Então, se você tem 2.5K, você tem que pensar que não só é a GPU, a força da GPU, mas também a quantidade de VRAM. Não adiantaria, por exemplo, você jogar em 2.5K com uma 5070, se essa 5070 tivesse apenas 8 GB. Ela teria que ter no mínimo aí 12 GB, se for 4K, então 16 GB. Pelo menos essa é a melhor maneira de você jogar sem dor de cabeça. Então, tendo isso em mente, respondendo essas perguntas, eu tenho certeza que você vai estar muito mais próximo de conseguir obter a resposta que você precisa. E agora, eu que te pergunto, mediante tudo isso que foi falado no vídeo, você deve ou não fazer upgrade de placa de vídeo? E te pergunto também, caso você de fato precise fazer um upgrade, deixa aí nos comentários, por favor, qual é a placa de vídeo que você está pensando em fazer um upgrade. Deixa aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado. Se inscreve aí no canal. Tamo junto. Valeu. E deixa seu like também, que ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas.